Uma infinidade de estudantes me pergunta diariamente como aprender biologia do zero e no vídeo de hoje eu vou explicar para você o passo a passo para aprender biologia do zero, qual conteúdo você começa, qual conteúdo você termina, como você vai estudar biologia para você ser aprovado em medicina, você aprender os conteúdos da faculdade, tá? O foco desse vídeo aqui, meu querido, é te ajudar, tá? E já que eu vou te ajudar, deixa teu like aí, que teu like ajuda muito o canal Biolodúvidas a continuar crescendo aqui no YouTube, tá? Gente, vamos lá, biologia é o estudo da vida, velho. E você vê aquela biologia lá no ensino médio, que é dividida no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Essa divisão da biologia do primeiro, do segundo e do terceiro ano, ela não é obrigatória não, ela pode mudar a sequência de alguns conteúdos. Porém, existe uma sequência de conteúdos que se você estudar biologia do zero, a partir dessa sequência de conteúdos que eu vou te dizer aqui agora, eu tenho certeza que vai ficar tudo mais fácil para você. No final do vídeo eu vou dar uma super dica de como você memorizar melhor os nomes de biologia. Então vamos lá. Qual é a sequência de conteúdos que você vai estudar biologia? O primeiro conteúdo de biologia que você vai estudar é a origem da vida. Por que você vai estudar a origem da vida como sendo o primeiro conteúdo de biologia? Porque se biologia é o estudo da vida, origem da vida, logicamente, é a parte mais importante de se começar o estudo de biologia. Uma vez que tu vai perceber, estudando esse assunto, quais são os elementos químicos que formam o corpo dos organismos, você vai perceber os conceitos de célula, conceito de metabolismo, anabolismo, catabolismo, reação, o que é matéria orgânica, o que é matéria inorgânica. Então, nesse conteúdo de origem da vida, tudo isso é explicado. Se você pegar um livro de biologia, vai estar explicando para você exatamente isso, tá? Não, Patrick, eu pensei que só ia explicar as teorias de Opara e Haldane, evolução molecular. Não! Na origem da vida também é explicado para você todo esse aspecto de biologia também, como também a sua organização, tá? E como também a classificação hierárquica dos seres vivos. Então você vai começar estudando biologia com origem da vida, tá? O segundo assunto de biologia que você vai dar continuidade é bioquímica. Mas vai começar a bioquímica com qual conteúdo? Com água. Você vai começar com água e depois sais minerais. Então vem água e depois vem sais minerais. Feito isso, entra em compostos orgânicos. Qual composto orgânico que você vai estudar primeiro? Carboidrato, depois lipídio, depois proteínas. Então é carboidrato, lipídio e proteínas. Feito isso, você vai estudar vitaminas, tá? Vai estudar vitaminas, uma vez que tem muita vitamina de natureza proteica e vitamina de natureza lipídica, então fica tudo mais fácil. E termina a parte de bioquímica, de compostos orgânicos e inorgânicos, estudando ácidos nucleicos. Eu ia falar DNA e RNA, mas é ácidos nucleicos. Aí tu vai estudar DNA e RNA. A característica, a função, como o DNA se duplica, como acontece, por exemplo, a produção de uma proteína. Feito isso, você parte para a citologia, que é o terceiro assunto de biologia que você deve estudar. Em citologia, você vai estudar primeiramente a diferença de célula procarionte e eucarionte. Em seguida, você vai estudar função, estrutura da membrana plasmática. Feito isso, você vai para o citoplasma e lá você vai estudar a função das organelas celulares. Feito isso, você vai para o núcleo da célula. Aí você vai estudar o material genético no núcleo da célula. E dentro desse assunto você estuda divisão celular, mitose e meiose. Ah, Patrick, cadê respiração celular, fermentação, fotossíntese, quimiossíntese? Vem agora. A parte metabólica você vai estudar agora. Depois que você viu essa parte de bioquímica e de citologia, você vai para a parte metabólica. Você vai estudar primeiro respiração celular, depois fermentação, que é uma coisa muito
é tudo a mesma coisa, só que a fermentação é só uma fase da respiração celular. Então você vai estudar respiração celular e fermentação. Depois, fotossíntese e, por último, quimiossíntese. E quimiossíntese não é um conteúdo que cai tanto em vestibular, mas estuda. Você fechou essa parte aí de biologia metabólica. Agora você vai estudar histologia, que é o estudo dos tecidos. Você vai começar por quem? Por tecido epitelial, tá? Vai de tecido epitelial, depois vai de tecido conjuntivo. Aí vai começar por qual conjuntivo? Tecido conjuntivo propriamente dito, depois tecido conjuntivo adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoiético, tá? Depois que você fechou o grupo de tecidos conjuntivos, você vai estudar o tecido muscular, tá? E o foco em tecido muscular vai ser você entender a diferença de tecido muscular estriado cardíaco, estriado esquelético e liso, beleza? E depois você vai estudar dentro do tecido muscular contração muscular, que vai te explicar como acontece a contração muscular. Depois você vai para tecido nervoso. Só que não confunda aqui tecido nervoso com sistema nervoso. Em tecido nervoso você vai estudar a função do neurônio. Você vai conhecer o neurônio, o que é o neurônio, as células que formam o tecido nervoso, que não é só o neurônio, tem outras células. E você vai conhecer essas células, vai fazer tudo lá bonitinho. Eu vou estar dizendo no final como é que você vai estudar isso, mas essa é a sequência. Feito isso, você vai para a parte de embriologia. Nossa, vai citologia, aí veio aí agora a parte de histologia, agora embriologia. Sim, em embriologia você vai estudar gametogênese, tá? Que é o processo de produção de gametas, onde lá dentro tem a espermatogênese, que é a produção de gameta masculino, e a ovulogênese, que é a produção de gametas femininos. Então você fechou essa parte, entendeu o que é o gameta, agora você vai estudar primeira semana de desenvolvimento embrionário. Depois você vai para a segunda semana, terceira semana e quarta semana. Um capítulo inteiro de embriologia abrange tudo isso. Ok? Feito isso, você vai agora para a parte de fisiologia humana. Qual é a sequência que você vai seguir? Essa daqui. Sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, tá? É a triadezinha. Digestório, respiratório e circulatório. Depois, você vai estudar sistema excretor, tá? Excretor, depois sistema endócrino e, por fim, sistema nervoso. Aí tu vai ver lá sistema nervoso central e periférico. Patrick, o sistema linfático está dentro do sistema circulatório. No capítulo de sistema circulatório, tu também vai automaticamente estudar sistema linfático. Fechou essa parte de fisiologia humana. Agora tu vai para seres vivos. Vai começar com quem? Com taxonomia. Taxonomia que vai te explicar a classificação dos seres vivos, o que é um cladograma, um pouco de evolução que também vai estar ali. Aí tu vai estudar vírus, depois bactérias, depois protozoários, depois algas, depois fungos, aí vem plantas. Planta começa por quem? Briófitas, depois pteridófitas, depois gimnospermas, depois angiospermas. Feito isso, tu parte agora para o reino Animalia. Primeira coisa que você vai fazer é a distinção de animais vertebrados e invertebrados. Aí vai para invertebrados, poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, artrópodes e equinodermos. E depois você vai para o grupo dos animais vertebrados, peixe, anfíbio, répteis, aves e mamíferos, tá? Fechou aí a parte de seres vivos, agora você vai para a parte de ecologia. Patrick, eu vou para ecologia? Vai para ecologia. Em ecologia, você vai estudar primeiro cadeia alimentar, teia alimentar e pirâmides ecológicas. Tá tudo no mesmo capítulo, tá? Cadeia, teia e pirâmide. Depois, você vai estudar relações entre os seres vivos, as relações harmônicas e as relações desarmônicas. Show de bola! Fechou. Feito isso, você vai estudar agora o que nós chamamos de
biomas. Aí vai estudar todos os biomas ensinados, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, Pampas, parte de biomas. Então, a ecologia é toda na caixinha, cada coisinha que é explicada de forma bem objetiva. Feito isso, você vai estudar sucessão ecológica, tá? Sucessão ecológica, aí tu vai ver como surge um ecossistema. E depois tu vai para ciclos biogeoquímicos, que tu vai entender, já que tu entendeu agora o que é um ecossistema, vai ficar muito mais fácil de entender como acontecem os ciclos biogeoquímicos, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, do fósforo, ok? E fecha a ecologia com problemas ambientais, aí poluição da água, eutrofização, mudanças climáticas, toda aquela parte de problemas ambientais. Terminou esse assunto, você vai agora para evolução. Não é genética, genética vai ser o último. Evolução. Você vai estudar, primeiramente em evolução, os conceitos de evolução, que é justamente explicado nos capítulos iniciais de evolução. Depois vai estudar as teorias de Lamarck, depois as teorias de Darwin, depois neodarwinismo, ok? Feito isso, você vai estudar o processo de especiação, que é um conteúdo muito recorrente em provas de vestibular. Tu vai estudar especiação e dentro da especiação tem diversos pontos importantes, como a questão de órgãos homólogos, órgãos análogos, a questão de isolamento geográfico, tudo isso está dentro do processo de especiação, ok? Depois que você fez isso, você vai estudar um assunto de evolução que é bem menosprezado, já entrando dentro de genética, que é resistência de organismos a antibióticos. Então você vai estudar a questão de como a evolução está acontecendo hoje. Também está vindo aí em vários livros, está entrando dentro de genética. Entrou dentro de genética, você vai estudar primeiramente os conceitos de genética, tá? Aí lá tem no capítulo inicial conceito de fenótipo, de genótipo, de gene, de DNA, então já vai estar dando a tu aquela revisãozinha lá do assunto de bioquímica. Feito isso, tu vai para a primeira lei de Mendel, depois segunda lei de Mendel. Dentro da segunda lei de Mendel, aí amplia-se para mais algumas coisas, como interação gênica, epistasia, herança quantitativa, tá tudo aí dentro da segunda lei de Mendel. Feito isso, tu pode, dependendo do tipo de estudo que você for fazer, estudar linkage, que também é um assunto de genética. Feito isso, tu vai estudar sistema ABO e fator RH, que também é um assunto de genética bem interessante. E tu fecha com biotecnologia. Essa é a sequência matadora para tu poder aí entender biologia de uma forma bem mais fácil. Para quem ficou aqui até o final, qual é a dica que eu dou para você poder estudar todos esses assuntos de biologia em um intervalo aí de 6 meses para uma prova de vestibular? Gente, é simples. Livro, seja PDF, seja físico, livro. Resumo do livro, responde as perguntinhas do livro, depois vai assistir uma videoaula. Você vai inverter a sequência, você não vai assistir primeiro a videoaula. Você vai primeiro fazer o resumo do livro. Do capítulo, no caso. Mas eu vou copiar tudinho. Não, tu não vai copiar tudo, não. Tu vai ler o capítulo e vai anotar os principais pontos. Feito isso, vai responder as perguntas, que geralmente são perguntas que com o livro você já consegue resolver essas perguntas. Depois, você vai ver uma videoaula. Feita a videoaula, você vai transcrever no seu caderno o mapa mental que o professor expôs na videoaula. E depois você vai responder questões. Eu sugiro que você responda questões numa quantidade em torno de 8 a 15 questões sobre aquele assunto específico, tá? Se você fizer isso, eu garanto que você vai aprender biologia rápido, fácil e bem eficaz. Faz isso. Aqui na descrição tem o meu link, tem o link do grupo do WhatsApp. Eu tirei o grupo do WhatsApp. Tem o WhatsApp aqui do canal. Caso você queira receber uma apostila em PDF, boa, para você poder estudar biologia seguindo essa sequência que eu falei para vocês, tá? Gente, eu fico por aqui. Um forte abraço. Deixa aqui nos comentários a tua avaliação do vídeo. Eu fico por aqui. Valeu e até a próxima. Show!